O texto para nossa meditação de hoje é exatamente o texto que as formandas escolheram para esta noite. Eu achei o texto muito bonito, e aí eu quis entender melhor o que esse texto tinha para dizer, que cativou tanto o coraçãozinho delas. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu convido a atenção de todos vocês para a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 20, que diz assim: para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. O título da minha meditação é O Criador que revela a sua glória. Quando nós lemos esse versículo, nós somos convidados a ler todo o capítulo para entender melhor do que se está tratando ali. Isaías, que era um profeta extremamente antenado, muito conectado com os problemas sociais, espirituais e políticos da sua gente e do seu tempo, ele falava com muita clareza a respeito de todas aquelas circunstâncias. E Isaías começou a observar também que durante a história de todo o povo havia acontecido muitas coisas desagradáveis, muita tristeza, muitas guerras, muita gente havia perdido a vida em combates, muita gente havia se desviado da fé por conta de pecados, mas outros também provavam de forma igualmente intensa a bênção de Deus nas suas vidas, a bênção de Deus na vida de suas famílias. Então, a partir desse contexto conturbado da vida do povo de Israel, as pessoas eram convidadas a entender que mesmo nos momentos de dificuldade, o Senhor está controlando todas as coisas. E que sim, Deus pode transformar momentos difíceis das nossas vidas em grandes momentos de júbilo e de alegria, fazendo com que nós reconheçamos que apesar das vacilações, dos nossos atos inadequados, porque na maioria das vezes os problemas que nós sofremos como consequência das nossas escolhas equivocadas, e que mesmo nestes momentos o Senhor pode transformar todas estas circunstâncias em grandes momentos de alegria. Então, para nós começarmos a refletir, eu gostaria que você imaginasse, principalmente vocês da área, um cientista olhando por um microscópio, que vai ser uma bela ferramenta de vocês, seja mecânico, eletrônico, megatônico, é um equipamento com o qual vocês vão lidar, vão ter muita experiência com ele. Mas imagine um cientista olhando pela lente de um microscópio e ficando fascinado ao perceber a complexidade da criação de Deus. A complexidade da criação de Deus. Cada célula, cada movimento é um testemunho da sabedoria divina. Se aquele outro tipo de cientista que usa um microscópio um pouco maior, chamado também de telescópio, ele olha para o alto e ele vê que essa magnitude parece infinita. Da mesma forma, vocês vão olhar cada vez para o menor e vão perceber que isso também parece não ter fim. Porque quando se chega num ponto que parece o menor, que o olho humano não consegue ver, você amplia o poder da sua lente e você vai ver que aquilo continua. E que existe dentro daquela coisa invisível aos olhos humanos, uma complexa estrutura de existência, de sobrevivência e também de multiplicação. Tudo isso vai demonstrar a magnificência, o poder extraordinário da criação de Deus. Assim também é a nossa vida. Desta forma também funciona a vida de cada um de nós. A nossa vida, ou as nossas vidas, são evidências muito claras, muito perceptivas do poder criador de Deus. Se nós olharmos para os momentos mais potencializados das nossas vidas, nós veremos ali o controle e o direcionamento de Deus
como o cientista que olha pelo telescópio a aparente infinitude do universo. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, e nós percebemos aqueles momentos em que, sentindo-nos pequeninos, nós nos escondemos no fundo, na escuridão do nosso coração, nos sentindo bem pequenininhos diante de uma vida tão conturbada e acelerada, ali nós podemos perceber também Deus bem do nosso lado, nos sustentando, nos segurando e buscando nos manter acordados para que não percamos a fé, porque aquele momento haverá de passar. Assim, nós somos então convidados diante dessas evidências, principalmente hoje, quando celebramos a formatura dessa turma de biomedicina, nós somos convidados a refletir, a pensar em como Deus se revela na nossa história, na história da nossa vida. Da mesma forma como o resultado das observações de vocês irão revelar situações que até então estavam ocultas, que nem os próprios médicos sabiam. Mas vocês vão pesquisar e vão descobrir coisas ocultas ali, e isso vai trazer à luz novas respostas. Nós podemos e devemos fazer isso com a nossa vida também, olhar para o nosso interior, olhar para o nosso ser, nessa obra magnífica de Deus que é o ser humano, e entendermos então como que nós podemos glorificar o nome de Deus. E a primeira coisa que eu trago para a nossa meditação é que Deus se revela na criação, Deus se revela na ciência. Na criação e na ciência nós podemos perceber a revelação de Deus. Lewis disse o seguinte: a ciência só é possível porque o universo é ordenado e compreensível. Características de um Criador racional, de um Criador intencional. Se não houvesse ordem na criação de Deus, não haveria nada para ser descoberto. Quando um cientista descobre uma nova galáxia, quando o cientista descobre uma nova estrela, coloca o seu nome naquela estrela, coloca o seu nome naquele planeta. Mas ele só descobriu porque aquele planeta, aquela galáxia, já estava lá. Porque foi criado por um Deus criador, racional, intencional. Assim, quando vocês descobrirem eventualmente uma nova faceta da biomedicina, uma nova patologia, um novo microser, isso só será possível porque isso já estava lá, criado por esse mesmo Deus. Ou seja, não há nada que a ciência venha a perceber que antes já não tenha sido preparado e estabelecido por Deus, que deixou tudo ao nosso critério para que nós pudéssemos acessar e a partir daí manusear toda a sua criação. Deus então manifesta o poder da sua criação em cada detalhe daquilo que Ele criou. E se alguém ainda tenta defender a tese de que Deus não existe, é só olhar os detalhes da asa de uma borboleta, é só olhar os detalhes das ranhuras de uma folha, a suavidade de uma pétala, como funciona a retina do olho humano, e vai ficar perplexo. E se for honesto consigo mesmo, vai ter que se quedar a existência de um Deus magnífico. O maior milagre não está em Deus transformar o conhecimento dele em disponibilidade para o ser humano, mas em que o ser humano perceba, que o ser humano note a ação de Deus em todas estas coisas. Então Deus age desta forma na ciência, na natureza. Um segundo momento que nós podemos entender é que o privilégio para os formandos da primeira parte é contribuir com o cuidado e a cura e refletir a ordem e a bondade de Deus, porque como está no próprio versículo que vocês escolheram, para que todos vejam que a mão do Senhor fez isso.
Um segundo momento, se no primeiro momento Deus age na ciência, Deus age na história, no segundo momento nós podemos confirmar que Deus age na história do ser humano, na história de toda a humanidade. Sproul disse que nada acontece conosco, nada que acontece conosco escapa ao plano soberano de Deus. Nada escapa ao plano soberano de Deus. É bem provável que em algum momento você tenha passado por alguma situação e você tenha se convencido de que Deus estava afastado da tua vida. Não é possível que Deus não esteja percebendo essas coisas pelas quais eu estou passando. Há pessoas mais atrevidas ainda que chegam a blasfemar, perguntando ou afirmando se Deus existisse, isto ou aquilo não estaria acontecendo. Nada escapa ao plano soberano de Deus. E como eu disse agora há pouco, até uma grande tragédia, uma grande dificuldade, um grande problema na nossa vida, pode ser transformado por Deus para o nosso crescimento e, consequentemente, se transformar numa grande bênção. Isaías fala de um Deus que planta árvores no deserto e transforma terrenos áridos em jardins. Uma luta que o ser humano busca até hoje. Fazer o deserto virar água, fazer com que os lugares áridos forneçam alimentos, fazer com que a água potável não seja um bem extinguível. O ser humano continua buscando isso, sem se lembrar que Deus pode fazer essa transformação, como Deus tem feito essa transformação. Mas na verdade, o que na nossa vida nós precisamos provar é que Deus faz isso comigo e Deus faz isso com você. É isso que o Isaías está querendo dizer. Porque transformar um pedaço de chão, de terra árida, a uma terra que produz fruto, isso é viável. Israel faz isso. Israel, que está num lugar muito árido, é um grande exportador de tomates. E às vezes nós e nossas propriedades não conseguimos exportar o tomate que Israel lá no deserto exporta. Então, transformar a terra não é uma tarefa tão difícil. Difícil é o ser humano ter o seu coração árido e deserto transformado por Deus numa coisa produtiva, numa coisa que produz frutos e produza bons frutos. Note os seus momentos de dúvida, os momentos de dúvida que você já teve na sua vida, que parecia um deserto, que parecia tirar toda a perspectiva de uma resposta adequada para você. Eu já tive esses momentos, e certamente cada um de vocês teve. O que eu faço agora? Que decisão que eu tomo? Para que lado que eu vou? O que eu faço agora? Uma pós-graduação? Vou trabalhar em outro ramo? Me formei para trabalhar na lojinha da Dona Maria? Nada contra a lojinha da Dona Maria, mas é para isso que você caminhou por 4 anos? É isso que você tem que fazer com a sua vida? São respostas que você busca. Eu invisto nesse relacionamento ou não? Eu interrompo esse relacionamento ou não? Em muitas ocasiões, os nossos corações parecem também um deserto, carregados de dúvida. Mas os desafios também tornam os nossos corações e as nossas mentes em terrenos áridos. Mas não só os desafios, porque, como eu disse, nós os teremos o tempo todo, durante toda a nossa vida. E a solidão? E o deserto da solidão? Quantas pessoas acompanhadas vivem só? Quando eu estava morando em São Paulo, eu pegava ali o metrô, nos horários de rush, aqueles vagões absolutamente lotados. Se você tirar o pé do lugar, você não coloca mais o pé naquele lugar, de tanta gente. E você olha para as pessoas e elas estão absolutamente solitárias, empilhadas, mas solitárias. Quantas vezes você não se sentiu assim também? Solitário dentro da sua casa, solitário dentro do seu relacionamento, solitário no seu trabalho, um estranho andando pela rua, solitário com você mesmo, solitário sentindo a ausência de Deus. Cada conquista, como a formatura de hoje, é um testemunho da ação das mãos de Deus na tua vida. Porque você sabe que em todos estes momentos que eu citei, e certamente você viveu um ou alguns desses momentos, você pôde observar
a ação de Deus na tua vida. E aí, você pode verificar, mais uma vez, a síntese do versículo escolhido por essa turma. E saibam que a mão do Senhor fez isso. Então, se Deus age na ciência, se Deus age na nossa história, é a mão de Deus que está agindo. Uma terceira coisa que nós podemos perceber é que Deus transforma as nossas vidas. Mas transforma as nossas vidas com qual finalidade? Porque Deus haveria de interferir na história da tua vida. Porque Deus haveria de interferir na existência, na tua existência. O que Deus quer com isso? Qual o propósito que Deus tem com essa interferência? O que Deus quer tirando você de um caminho e colocando você em um outro caminho? De uma situação e colocando você em outra situação? Agostinho, o bispo Agostinho, ele tem uma frase extraordinária que ele diz: o maior milagre não está em Deus transformar o mundo, mas em transformar o coração humano. Deus não quer apenas que nós o reconheçamos. Deus quer que nós conheçamos a sua obra na criação e na história, mas que nós entendamos por que esta obra acontece nas nossas vidas. Deus transforma as nossas vidas com a finalidade de que outras pessoas vejam o impacto que causou, vejam a transformação que causou e assim glorifiquem o nome dele. Eu tenho um amigo, um bom amigo, pastor Celso, que eu ainda insisto em tentar trazê-lo aqui. Pastor Celso, quando eu trabalhava no início da minha carreira em presídios, pastor Celso chegou para a gente mantê-lo lá bem guardadinho, e naquela época, guardado as devidas proporções, porque não havia facção criminosa ainda, mas ele seria um homem que ele transformaria o Marcola em escoteiro. Ele tem um livro da biografia da vida dele que é fantástico. Eu já emprestei esse livro para alguém, para algumas pessoas. E o Celso, hoje ele é pastor, é capelão da Polícia Militar, olha só. Já foi uma espécie de secretário lá no Espírito Santo do que aqui seria uma FEBEM. O Celso é uma das poucas pessoas que tem acesso ao Morro da Rocinha, já levou Bíblia para traficantes na Rocinha. Então, um homem convertido, que casou com uma moça que era lésbica e tiveram 3 filhos, tem uma família maravilhosa, ele e a esposa estão hoje na Bahia, pastoreando uma grande igreja. E ele sempre que me escreve, ele diz assim, quando ele participa de algum evento, ele diz assim: olha o que Deus pode fazer com um ninguém. Olha a transformação que Deus pode fazer com o homem. Então é para isso que Deus age em nossa vida. Para que com a ação de Deus na nossa vida, nós possamos testemunhar aos outros o poder transformador de Deus. É isso que esse versículo está dizendo. Para que saibam que o Senhor fez isso. Então, queridos formandos, e a própria igreja, quando vocês tocarem cada vida, pela ciência de vocês, pelo cuidado que vocês vierem a oferecer às pessoas, Deus será glorificado com isso. E às vezes vocês nem vão perceber. De repente uma pessoa que já estava há anos tentando saber o que tinha e não conseguia descobrir. E aí você fez lá, manuseou o seu exame e você descobriu. E aí o médico disse para aquela pessoa: olha, você está com esse problema. A pessoa diz: graças a Deus, agora eu sei o que eu tenho, eu posso tratar. Olha só, graças a Deus. Então, pela tua ação, você fez uma outra pessoa glorificar o nome de Deus. É para essa finalidade que nós somos chamados, e é para isso que Deus toca o nosso coração. Você é igreja, você é familiar. Cada vida que você encoraja com palavras de incentivo, com palavras adequadas, você também planta uma semente que faz outras pessoas reconhecerem o poder de Deus. Quando você vê uma pessoa degringolando e você diz: eu não posso ajudar, como não pode ajudar? Você pode orar por essa pessoa, você pode interceder por essa pessoa.
Esse Agostinho, que eu mostrei agora aqui uma frase, a mãe dele orou por ele por 30 anos, até vê-lo se tornar o grande bispo de Hipona. 30 anos de uma vida promíscua, que não era exemplo para absolutamente nada. A mãe dele viu essa transformação, 30 anos orando sem cessar por aquela pessoa. Você já desistiu de orar por alguém difícil? Não faça isso. Não faça isso, porque cada oração, cada palavra de incentivo faz com que essa pessoa seja abençoada, faz com que o Espírito Santo trabalhe na vida daquela pessoa. Nunca coloque na tua boca aquela frase que diz, tal pessoa, nesta pessoa nem Deus dá jeito. Não, isso não é verdade. Se você olhar para a história da humanidade, você vai ver seres humanos absolutamente perversos, que foram totalmente transformados pelo poder de Deus. Cada vez que nós fazemos isso, nós reconhecemos o poder de Deus e podemos de novo sintetizar a frase: e considerem as pessoas que o Santo de Israel o criou. Então, concluindo, nós precisamos, para cumprir o versículo que vocês escolheram, de uma vida, um estilo de vida que aponta para Deus, que aponta para Deus. Por isso que às vezes o pastor chato fica batendo muito no martelo do exemplo que você dá com a sua vida. O que você está estimulando as pessoas que te observam fazerem? Você está estimulando essas pessoas olharem para Deus? Ou você está colaborando para que essas pessoas continuem com o foco desviado, olhando para aquilo que não se chama Deus, e consequentemente você está reforçando uma vida de pecados que afasta a pessoa de Deus? Não foi para isso que Deus nos chamou. Nós precisamos influenciar as pessoas para que elas vejam e tenham uma vida que aponta para Deus. É isso que Isaías 41:20 diz. É um chamado para que as nossas vidas, as nossas ações, sejam testemunhos vivos de quem é o nosso Deus. Como formandos, como amigos, parentes, familiares, como irmãos de fé. A nossa missão é fazer com que outros vejam, com que outros saibam, com que outros entendam que foi o Senhor que fez tudo isso. As pessoas sabem que tudo que acontece ou aconteceu na tua vida foi o Senhor que fez? Se perguntarem para as pessoas a teu respeito, essas outras pessoas vão dizer: eu sei, ali foi a ação de Deus. Elas sabem? Se alguém perguntar como você aguentou esse curso, como você passou por tantas provações, ou se elas estiverem comentando, como será que aqueles alunos conseguiram chegar ao final? Será que o interlocutor vai dizer assim: essa turma de biomedicina eu sei, está fácil de responder. Deus ajudou, Deus abençoou, por isso eles chegaram onde chegaram. Eles dirão isso a partir da vida de vocês, ou das nossas, todos nós que estamos aqui. Tudo aquilo que nós alcançamos, tudo aquilo que nós fazemos, se alguém perguntar para outro alguém, a resposta vai ser porque Deus nos abençoou. Então esta é a questão. O que é que nós influenciamos quando nós falamos? O que é que nós influenciamos quando nós agimos? O que é que nós influenciamos quando nós cantamos? O que é que nós influenciamos quando nós lemos? Hoje, nós podemos tomar uma decisão. Se nós não vínhamos tendo esse estilo de vida que aponta para Deus, para que as pessoas que olham para nós digam: foi o Senhor que fez tudo isso? E se nós estamos vivos, como de fato estamos agora aqui refletindo sobre estas coisas, isso significa que nós podemos ser desafiados esta noite. Por isso que eu disse que os desafios não vão se cessar, e eu quero aqui compartilhar, então, colocar na mesa mais um desafio, e esse desafio nós podemos aceitá-lo imediatamente, agora, já. Esse desafio
Então, é nós vivermos a partir de agora como pessoas que mostrem às outras que Deus tem feito isto ou aquilo nas nossas vidas. Que tal começar exatamente agora? Que tal hoje, quando você voltar para casa, voltando para casa, você contar para alguém o que Deus tem feito na sua vida? E essa pergunta não é só para a turma de biomedicina, essa pergunta é para todos nós. Hoje, retornando para casa, no decorrer da semana, que tal você contar sempre para alguém, na primeira oportunidade que você tiver, pelo menos uma vez por dia, você contar para alguém o que Deus tem feito na sua vida? Aí sim, esse versículo escolhido pela turma vai fazer todo sentido, que todos vejam e reconheçam a mão do Senhor fez isso, que todos vejam e reconheçam que a mão do Senhor fez isso. Que Deus nos abençoe grandemente. Oremos. Senhor, usa as nossas vidas como instrumentos para a Tua glória. Que cada conquista e cada deserto vencido apontem para Ti. Amém.